Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Se liga, eu tô muito cansada. Eu fiz um teste hoje que suou toda a minha força, eu fiz 4 horas de autoescola, então assim, eu tô fora desse mundo. Mas eu não queria deixar de aparecer e falar sobre um assunto que eu mencionei no último episódio, que é os tipos de apego. E o meu principal objetivo com ele é espalhar informação sobre esse tópico que eu acho que muita gente não conhece sobre, eu particularmente não conhecia. Eu acho que podem ser muito úteis na sua vida amorosa e até na sua vida pessoal. Helpguide.org foi esse site. E eu achei tão interessante a forma que estruturou todo esse pensamento dos apegos e tudo mais, que eu quero falar baseado no que escreveram nesse site. O que eu quero dizer com apego? Quando a gente vai se relacionar, a gente desenvolve sentimentos, né, muitas vezes, e apego não deixa de ser uma forma de conexão emocional. Os nossos primeiros apegos são as pessoas que a gente chama de cuidadores, né? Então, por exemplo, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, seja quem for, né, avó, tios, enfim. E aí esse site fala dessa teoria, né, do psiquiatra John Bowlby e da psicóloga Mary Ainsworth. Nossa, ok, eu precisei colar nessa. Eles dizem que esse apego ao seu cuidador, esse primeiro que você sentiu na sua vida, né? Ele pode determinar como você vai viver a sua vida amorosa. E principalmente como você compreende a ideia de intimidade. Então, por exemplo, se o seu cuidador, se você atendia quando você chorava, reconhecia suas necessidades, as pessoas estão prestando atenção em você, estão validando seus sentimentos, estão te ensinando coisas com paciência, é provável que você cresça para ser um adulto seguro. Que é saudável, que é o que todo mundo quer ser, né? Se o seu ambiente de desenvolvimento foi caótico, foi cheio de inconsistência, de negligência, entre muitas outras coisas variadas, né? Que podem tornar um ambiente caótico para uma criança. Por exemplo, uma hora tá tudo lindo e a outra hora tá tudo horrível. Então, assim, existe uma inconsistência nos sentimentos que estão sendo mostrados pra criança. Então, uma hora tá todo mundo feliz pra caramba e na outra hora tá todo mundo triste e chateado. Então, o que houve, né? Isso cria uma confusão, assim, na criança também, né? Porque você fica tipo, tava tudo certo e agora tá tudo estranho. O que houve? Será que fui eu? E aí acontece de uma pessoa poder, a partir daí, desenvolver um apego inseguro. Isso, claro, que não depende só de uma coisa, né? A gente pode ir acumulando várias experiências ao longo da vida e aquilo resultar no apego inseguro. E quando você é um adulto seguro, você vive normalmente, no sentido de que você consegue comunicar suas necessidades, você consegue ouvir do outro, você consegue falar sobre seus sentimentos, sobre as suas faltas, sobre as suas frustrações, lidar com o conflito de uma forma muito mais saudável também. E aí quando você cresce e vira um adulto inseguro, que na verdade a minha psicóloga até chama de criança, acho que é criança em falta, ela fala algum termo nesse sentido, assim, de tipo, você não vira um adulto seguro, você vira uma criança, você continua uma criança em falta, uma coisa assim, enfim. Quando você cresce nesses ambientes caóticos e tudo mais, é muito mais provável que você se torne uma pessoa insegura, que tem questões, né? E nesse caso eu tô falando de questões no apego mesmo, na forma de desenvolver relacionamentos com as pessoas. E eu queria focar hoje em 2 tipos, que é o apego ansioso e o apego evitador. O primeiro grupo seria o apego ansioso, né? O site diz que essa pessoa pode ser muito dependente. Não tem autoestima muito baixa, estão sempre muito inseguras e incertas, estão sempre... Ou seja, a ansiedade já é meio isso, você já fica prevendo as coisas ruins que podem acontecer, só que você direciona isso para os seus relacionamentos. Então você analisa muito mais, qualquer sinal diferente que a pessoa já dá, você já leva para um lado muito extremo. Eles dizem uma preocupação com ter essa intimidade emocional, essa proximidade emocional com as pessoas, mas muito medo de ser rejeitada, muito medo das pessoas não quererem, né, não serem recíprocas a esse sentimento. E aí como é que isso se mostra segundo esse site? Diz que você tem essa vontade latente de ter um relacionamento, por exemplo, e ser muito próximo, e ter uma parceria, e ter um lugar seguro e tudo mais, mas você tem muita dificuldade de confiar. Então você não quer confiar naquela pessoa, porque você tem muito medo de se machucar. E também uma ansiedade sobre se seu parceiro realmente te ama, sabe? Um questionamento tipo, não, mas tá mentindo, mas na verdade não ama tanto assim. Tem uma dificuldade de estabelecer limites, então deixa que as pessoas invadam muito os espaços e tudo mais, por justamente medo de perder. Então, como tem medo de perder, tem medo de falar também, porque falando pode ser que a pessoa vá embora. Você se sente muito inseguro quando o parceiro tá longe, então se sai sem você, você fica muito ansioso. Nesse tipo de ansiedade, né, com relacionamento, esse tipo de apego, a gente seria porque os
pais ou a pessoa que cuidou daquela criança teve muita inconsistência. Então, justamente o que eu falei, um dia tava muito bem, outra hora tava muito mal, um momento tá tudo certo, outro momento tá tudo destruído, tá tudo caótico, entendeu? Então, essa inconstância nos sentimentos dos cuidadores gerou uma insegurança na criança e até uma culpa, talvez. Enfim. No segundo caso, que seria o evitador, em vez de esse desespero por intimidade, na verdade, essas pessoas querem distância, elas não querem, elas têm tanto medo de se aproximar, mas tanto medo que elas evitam a ideia a qualquer custo. Eles querem fazer tudo sozinhos, entendeu? Porque eles não querem confiar em ninguém, eles não querem ter que depender de ninguém e ter uma expectativa quebrada ou ter uma decepção muito forte, então evita. E aí, nesse caso, tem naturalmente uma coisa mais de independência, rejeição das próprias emoções, uma coisa que é incômodo falar de emoções, não gosta de falar sobre o que tá sentindo. E também deixa completamente de lado os sentimentos do seu parceiro. Então, por exemplo, seu parceiro tem certas necessidades muito provavelmente você não vai atender. E tem uma característica muito interessante sobre o evitador, que é justamente esse medo de perder a liberdade. Então, não posso perder a liberdade, porque se eu, por acaso, perder a liberdade, então, por exemplo, sou tão independente, minha vida é tão boa assim, não sei o quê, pra que eu vou ter esse trabalho de estar com alguém e tudo mais. O que tudo é subconsciente, né? Tipo, não é uma coisa, né, pensada. Eu não sei, na verdade, se é ou não. Mas, em muitos casos, eu sei que é subconsciente, que isso tudo é muito construído no fundo, né? Que não é uma coisa tão óbvia e clara que é um tapa na cara. E os dois casos têm extremos mais tóxicos, né? Podem se desenvolver para coisas mais tóxicas, que no caso do ansioso, por exemplo, pode acabar ficando vigilante, pode acabar investigando a vida daquela pessoa, controlando, tentando controlar o tempo todo. O evitador pode acabar sendo egoísta, pode acabar sendo indisponível, inconstante e tudo mais. No caso do evitador, diz aqui que o cuidador provavelmente estava ausente, estava muito indisponível, muito... que basicamente, né, o cuidador não poderia ser uma pessoa a se depender ou a se contar com. É muito interessante pensar na forma que um relacionamento pode acabar sendo estruturado baseado nas nossas experiências e na nossa infância, principalmente. Eu já tive um estilo de apego ansioso, era muito forte, era uma coisa devastadora, na verdade, assim. Eu compartilhar como eu me senti, pra talvez se alguém tenha, ou alguém se sinta dessa forma, comece a entender por onde começar, entendeu? Porque é um assunto muito complexo, é uma coisa muito subconsciente, mas machuca demais e atrapalha a vida e destoa das coisas que a gente quer, né? Que é felicidade, paz e tudo mais. E a gente acaba indo pra lugares que tem caos. Eu, racionalmente, achava que eu tava buscando por relacionamento saudável, né? Todo mundo acha que quer relacionamento saudável. Mas eu fui percebendo que, na verdade, não. Eu tava buscando por um tipo de pessoa que comprovasse meus medos. Eu acho que isso eu já falei bastante vezes, vocês já devem ter entendido. Eu não via muita relação entre meus ex-namorados, sabe? Tipo assim, eu não via muito padrão. Até que eu entendi que tinha uma coisa em comum. Mas lá no começo, eu nem via a mim mesma da forma certa, sabe? Eu tinha uma distorção cognitiva muito forte do que eu era. Então eu nem sabia o que eu era realmente. Eu via tão errado e tão longe da realidade que, tipo assim, já também me atrapalhava muito a visão sobre mim e a falta de amor próprio e tudo mais. A partir daí, eu fui buscando essas relações inconscientemente. E o que era esse fator que eu buscava? Era algo que era especial e que tem aquele fator. O que é aquele fator? E eu ficava buscando fator, e eu não sabia dizer o que era. E quando eu fui analisar na terapia e tudo mais, eu descobri que eu tava sendo sempre atraída pelo quê? Pelo meu oposto, que era o evitador. Então, assim, pessoas que nunca queriam relacionamentos sérios, pessoas que tinham esse discurso da independência, da liberdade, não eram bons em se comunicar e nem escutar as minhas necessidades. E se for uma pessoa que desenvolveu o apego ansioso, né, é o pior pesadelo, porque é justamente tudo que ela não quer, em teoria, né, que é se sentir abandonada, se sentir rejeitada, se sentir invalidada, mas de alguma forma era exatamente o que eu buscava. Então, deixando claro que nenhum dos extremos é saudável, tá? Tanto o ansioso quanto o evitador, tipo, não são saudáveis. Mas falando desse meu espaço que eu tive tanta dificuldade de entender, eu me via sempre nisso, né? Numa constante invalidação, numa constante necessidade de ficar pedindo pelo mínimo. E aí eu cultivava um hábito na outra pessoa de me dar migalhas e ela achar também que ela tava fazendo um grande favor pra mim. E eu achava que ela tava fazendo um grande favor pra mim também. O tipo de dinâmica fica tipo um puxa e afasta. Você se aproxima, se afasta, se aproxima e se afasta. Por quê? Né, o ansioso está constantemente buscando por aquela reafirmação. Você me ama mesmo? Você me quer mesmo? E o evitador tá justamente tipo, quero liberdade. Nossa, tipo, sabe, afastando. Só que o evitador também tem um medo de abandono muito forte. Então, quando ele vê que ele vai perder o ansioso, ele vai atrás. E aí fica um looping muito louco de tipo, o ansioso querendo atenção, o evitador evitando pra caramba e focando em si, e não sei mais o que, e sendo mais egoísta. E aí o ansioso tem uma hora que se retrai, porque fica com medo também. Fala assim, não, peraí, eu tô... E também nem só medo, né? É super não saudável. É uma forma de falta de amor próprio, você ficar correndo atrás de uma pessoa que claramente não tá te dando o que você precisa. Acho que tem uma hora que o ansioso, tipo assim, fala, ok, chega. E aí começa a tentar
ser independente e buscar felicidade fora desse relacionamento e testar outras coisas. E é aí quando o evitador se sente ameaçado e fala, fudeu, essa pessoa vai embora, eu preciso voltar. Aí dá mais, promete uma suposta mudança, assim, sabe? E muda, talvez, temporariamente. Mas aí logo quando se sente seguro de novo, começa a evitar de novo. Instiga uma insegurança no ansioso que começa a correr atrás do evitador e fica esse looping que eu falei que é uma coisa muito louca. Eu tinha um medo de ser abandonada o tempo todo. Era um medo latente, assim, como se a minha vida fosse acabar, se alguém terminasse comigo, no caso, ou se alguém... E era uma sensação muito forte de abandono, que mexia com os meus traumas mais profundos, assim. Muito medo de ser traída, muito medo de acordar um dia e a pessoa não me amar mais. Eu tinha vários cenários na minha cabeça de catástrofes, né? Que a pessoa ia me trair, que a pessoa ia cansar de mim, que a pessoa ia me trocar, e que a pessoa ia mentir, que quando a pessoa mente de fato, quando a pessoa realmente está fazendo alguma coisa que, né, seja errada, etc., é pior ainda, né? Porque a gente já tá com isso tudo na cabeça, e aí chega num momento que a gente fala, putz, eu tava certa. Confirma os medos mais profundos, sabe? De tipo, caramba, então realmente eu sou difícil de ser amada. Realmente é muito chato estar comigo. Porque olha essa pessoa, ela tá fazendo exatamente o que eu tinha medo. E isso enterra a gente. Tipo, cai naquela narrativa do, sou dedo podre, nossa, ninguém quer ficar comigo. Eu não sou boa o suficiente porque, olha isso, as pessoas não ficam comigo. Esse tipo de relação, ele pode funcionar, eu não sei as relações do mundo, né? Tem muitas relações, mas as pessoas têm que querer trabalhar muito, sabe? Nossa, tem que fazer muita terapia, eu acho. Tem que entender, tá disposto a realmente, nossa, entrar em si pra poder entender tudo que aconteceu e por que as coisas são assim e jogar muito limpo, sabe? Se comunicar mesmo e acho que assim, não é tão fácil, não é tão simples como querer ou não querer, sabe? Mas ao mesmo tempo tem uma iniciativa ali que precisa acontecer das duas partes. E eu acho que pode ser que aconteça pra pessoas, mas não foi meu caso, assim. Então existe uma quebra que precisa acontecer do medo, sabe? De tipo falar assim, não, eu vou trabalhar nisso e vai ser difícil pra caramba, mas vamos tentar, sabe? Porque, sei lá, essa pessoa eu quero ficar, ou eu quero parar de magoar essa pessoa e tudo mais. Às vezes a pessoa também não quer mudar, sabe? Ela viveu a vida toda de um jeito, e mudar é difícil mesmo, sabe? Então às vezes a pessoa não quer. E respeitar isso também é um sinal de amor próprio. Falar assim, cara, essa pessoa não quer, sabe? Porque o que eu tô fazendo aqui, a pessoa quer mudar e quer, né, virar o adulto seguro e tudo mais, ótimo, mas se ela não quer, é isso, também não funciona, sabe? Então eu acho que é isso, eu acho que eu não posso falar das relações de todo mundo, né? Eu não faço ideia, mas é aquilo. Tem que ser um jogo muito limpo, eu acho. Essa é a minha experiência, pelo menos. Acho que qualquer coisa fora de um jogo limpo não dá, sabe? Não dá. E é muito difícil você ficar passando pano, às vezes, pra, tipo, em nome do amor, sabe? Eu não gosto dessa ideia do, tipo, em nome do amor eu faço tudo. É tipo, não, você sofre com isso. Então, peraí, os dois têm que estar dispostos a trabalhar numa coisa que não é saudável pra nenhum dos dois. Então aí acho que é de cada um, medir o risco e saber se vale a pena ou não, né, continuar. Eu curei, né, o meu apego ansioso, então por que uma pessoa evitadora não poderia? Vai de caso a caso, né. Eu comecei a avaliar, eu comecei a fazer terapia, naturalmente, né, e entender isso tudo. Estudar bastante também, eu não tomei cuidado com as coisas que eu buscava na internet, mas eu comecei a me educar em sites mais confiáveis, que falavam de saúde mental e tudo mais. E aí eu percebi que, no meu caso, era isso, eu tinha que tomar atitudes drásticas se eu quisesse realmente começar a ser feliz, e se eu quisesse começar a me amar, sabe? Porque eu passei durante a minha vida toda fazendo isso comigo mesma. Era exatamente esse ciclo, esse loop o tempo todo, com pessoas às vezes até diferentes, mas assim, chegou um momento que eu falei, cara, chega, sabe? Eu não quero estar sozinha na minha vida estando acompanhada. Não só em relação a relacionamento, mas em amizade também. Eu parei de ser a pessoa que sempre tá atrás das pessoas, sabe? Eu comecei a olhar pra mim e falar, cara, eu quero que as coisas sejam equilibradas na minha vida. Então tiveram que ter cortes na minha vida de pessoas, tiveram que ter muitas noites não dormidas, muita terapia, muita investigação, muito choro, muito gatilho que você começa a se engatilhar, né? Porque você tá mexendo em tanta coisa e é muito difícil. Então, às vezes, dizer um não pra você é tão difícil que você se engatilha. É um processo bem doloroso, mas é muito mais recompensante e vale muito mais a pena do que ficar a vida toda se frustrando com um lugar que você não se sente amada. Tem algumas causas que eu acho que podem ser interessantes. Isso falando no geral, são algumas causas que eles botaram pra ter um apego inseguro. Então, por exemplo, ter uma mãe adolescente. Por exemplo, a mãe teve um filho muito cedo, o cuidador principal ter alguma dependência a álcool, drogas, etc. Se a pessoa foi negligenciada emocionalmente, abuso, cara, muitas questões, assim. Pra você ver como a infância pode influenciar na nossa vida adulta, né? E forma a gente, isso é muito louco.
É interessante fazer esse estudo, justamente, se você não tem dinheiro, por exemplo, pra fazer a terapia, às vezes, começar a ter essas fontes são legais, assim, pesquisar no YouTube vídeos também, toma cuidado, claro, sempre com as fontes, mas assim, começar a se educar sobre essas coisas. E é difícil se educar sem saber de termos, né, sem saber o que a gente tá falando. E é tudo muito complexo, então acho que começando por esses termos talvez dê uma luz, eu não sei, ajude um pouco mais. Acho que a terapia é essencial, se for possível, passar muito tempo sozinha. Por mais difícil que fosse, passar muito tempo sozinha, me dedicando a hobbies, assim, sabe? Expressando meus sentimentos. Em vez de reprimir, em vez de dizer que eu não tô sentindo nada não, esquece, não sei o quê. Comecei a o que tá acontecendo dentro de mim? Quem eu sou? Por que eu sinto essas coisas tão fortes? E aí eu fui entendendo o que era gatilho, o que não era. O que tinha naquela pessoa que me engatilhava às vezes. Então imagina você tá num relacionamento que te engatilha o tempo todo, sabe? Tipo assim, isso é muito louco. É óbvio que vai causar estresse. Eu acho que principalmente a palavra parceria é o mais importante, assim, sentar e falar com o seu parceiro, conversar. Se for uma amizade também, conversar e começar a dizer, cara, eu me sinto assim. Então eu acho que escutar nunca machuca, sabe? Você realmente escutar a pessoa e ter essa troca. Mas eu acho que os dois têm que estar muito bem intencionados também, sabe? Eu acho que não pode ter nenhum ali com intenções ruins. Comecei a olhar muito pra minha infância, porque eu olhava e falava assim, mas eu nem tenho motivos pra, tipo, ter nada disso, sabe? Porque, sei lá, nem aconteceu nada demais. E beleza, mas quando eu fui olhar, né, não é que era nada demais, eram coisas muito válidas. E eu estava me invalidando e me recusando a olhar pra essas coisas justamente porque eu não queria mexer nisso. Foi a partir do momento que eu consegui começar a mexer nisso que eu comecei a crescer, que eu comecei a amadurecer, que eu comecei a curar. Todas essas coisas estavam abertas. A minha psicóloga usava muito essa analogia, assim, de uma pessoa queimada, muito queimada de sol. Quando você encosta, dói, sabe? E não precisa encostar muito. Dói pra caramba. E era exatamente assim que eu me sentia, sabe? Eu sentia que eu tava com uma ferida exposta, assim, as pessoas ficavam encostando e, tipo... E eu tinha maneiras diferentes de lidar com isso. E nem todas eram saudáveis. Então, quando eu fui descobrindo que, tipo... Caramba, o que é amor, de fato? A minha ideia de amor tá muito equivocada. O que eu tô buscando? Eu tô realmente buscando esses valores? Quais são meus valores? Definir meus valores foi um passo muito importante nisso tudo. Quais eram meus valores? O que era mais importante pra mim? E aí eu fiz um ranking do que eu valorizava. E aí eu comecei a pensar também, o que eu valorizo numa parceira? O que realmente... E aí eu comecei a pensar, cara, nessas relações aqui, não tem nada disso. Não tem nada desses valores. Então, o que tá acontecendo? Porque claramente tem um desencontro muito grande, né? O meu valor é me sentir numa parceria, me sentir validada, mas eu me sinto completamente sozinha. Tem alguma coisa errada, sabe? Me ajudou tanto ver dessa forma e ver esse estudo e, enfim, isso tudo mudou minha vida, de fato. E hoje em dia eu sou uma adulta segura, consegue encontrar e aceitar o amor que eu acho que eu mereço. Aquela frase, né, do Vantagem de Ser Invisível, que é aquele filme, que a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. Então é justamente isso. Eu comecei a aceitar o amor que eu acho que eu mereço. Então hoje em dia eu acho que eu mereço muita coisa positiva. Eu acredito em mim mesma, eu me amo muito. Então assim, eu não deixo mais essas coisas entrarem na minha vida. Eu não permito meus limites, como eu falei lá no começo, que o ansioso tem muita dificuldade de impor limites pelo medo do outro ir embora. Não existe mais, porque eu não tenho medo de ninguém ir embora. Isso tudo é muito legal. Isso, né? Eu vou deixar um link aqui embaixo também, dessa menina que eu assisti o vídeo, que ela mudou do ansioso pro seguro também, e me ajudou muito na época. Então, vou deixar também o link do que eu li aqui hoje. E é isso. Eu espero que você tenha tirado alguma coisa desse episódio, que você tenha aproveitado, e manda pras pessoas que você acha que pode ser importante ouvir isso tudo. E se você quiser algum tópico em específico, vai no meu Instagram, @sinceramente_pod, ou no TikTok, também com o mesmo nome, tá bom? Muito obrigada por assistir mais um episódio de Sinceramente. Eu te vejo semana que vem, quinta-feira às 6 horas, com mais um episódio de Sinceramente. Me sentindo no Disney Channel.